Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. Esporte, 36ª Corrida São Sebastião acontece em janeiro. Sampaio Basquete anuncia Jalen Cherry como reforço para a temporada 2026. CBF regula a participação de Pimentinha no Maranhense. E no comentário de Paulo Pellegrini, Campeonato Maranhense começa neste fim de semana. Hoje tem roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Esse é o Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Jornal Rádio Universidade. Bom dia a todos. Bom dia, Janaíne Serra. Bom dia, bom dia. É isso aí, nesta sexta-feira, Janaíne Serra, hoje é o dia do astronauta, hoje também é o dia do fico. Foi quando o então príncipe Dom Pedro, depois imperador Pedro I, declarou que não cumpriria as ordens das cortes portuguesas que exigiam a volta dele a Lisboa, ficando aqui no Brasil. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 99217 2647. Estamos no Instagram, X-Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. Sempre mais na 106. Vamos agora aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. A gente começa aqui com o Imparcial. Você pode conferir com a gente no YouTube, Universidade FM 106, no nosso site www.universidadefm.ufma.br e, claro, no nosso aplicativo oficial, que você pode baixar no nosso site. Aqui em Jornal Pequeno, acompanhe com a gente, aliás, em O Imparcial, acompanhe com a gente, crianças desaparecidas. Força Tarefa encontra calção e sandália. Perícia investiga as pistas. Após 5 dias de buscas pelas crianças desaparecidas, o Anderson Cauã, de 8 anos, que foi encontrado na tarde da última quarta-feira, dia 7, disse que estava com os primos brincando e eles se perderam. E que não existe a tal de gorda, que estaria com eles, os alimentando apenas com mangas. Ainda de acordo com o Anderson Cauã, eles se perderam e quando estavam tentando retornar para casa, ele se perdeu dos primos, a Agatha Isabelle, de 5 anos, e Alain Michel, de 4 anos. Na manhã de ontem, quinta-feira, a Força Tarefa, que está atuando nessas buscas pelos irmãos Agatha Isabelle e Alain Michel, encontrou um calção e uma sandália em uma área de mato. Ainda não há confirmação oficial de que essas vestimentas sejam das crianças. Segue aí, claro, a expectativa, o clima de muita expectativa para encontrar as 2 crianças restantes. Daqui a pouquinho o Borges vem com mais informações. Bloco da Imprensa homenageia os 100 anos do jornal O Imparcial. Ingressos à venda para o clássico Maremoto, com a liberação do Castelão para os jogos do Campeonato Estadual. O Maranhão Atlético Clube, o mandante, já deu início à venda dos ingressos para o clássico Maremoto, que acontece neste domingo. Os interessados podem adquirir as entradas hoje na sede do clube, de 9 ao meio-dia, e à tarde, de 2 às 6. E também amanhã, no sábado, de 9 ao meio-dia, e no domingo, somente nas bilheterias do Castelão, a partir de 9h30 da manhã até a hora do jogo, da partida, do confronto, do Maremoto. 8 de janeiro, Lula veta integralmente projeto de lei de dosimetria. O presidente disse que condenados tiveram direito à ampla defesa. E STF condenou 1.399 pessoas por atos golpistas. Esses são os destaques do jornal O Imparcial nesta sexta-feira. Daqui a pouquinho tem os destaques da internet. São 7h13 agora. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106.
Informações do trânsito. Vamos às primeiras informações do trânsito aqui em waze.com, o mapa do waze.com, como nos últimos dias, tranquilidade, né? Nas principais vias da capital maranhense, Avenida Jerônimo de Albuquerque, Franceses, na saída de São Luís, a BR-135, tranquilidade aqui na área Itaquibacanga, BR-135 também, né? Bem depois aqui da Universidade Federal do Maranhão, adentrando a área Itaquibacanga, trânsito um pouquinho mais complicado, né? Mas esse trânsito ele é dado como normal, né? É muita pressão do trânsito em uma única só via, né? É a única via ponte, né? Ligação da área do centro aqui à área portuária, a área Itaquibacanga, né? E são centenas de bairros, claro, e portanto, normal essa retenção de trânsito diariamente, né? Quando pior, atinge aqui, claro, a barragem do Bacanga, que não é o caso. Enfim, trânsito bem tranquilo. Borges já está na linha? Janaíne, então, Borges Júnior. Borges, bom dia, com mais informações do trânsito. Bom dia, Adalberto. Bom dia, Janaíne Terra. Bom dia a você. Segue com a gente durante esta semana. Continua no dia de hoje, nesta sexta-feira, informações do trânsito, informações sobre os principais corredores da capital. Agora, pela manhã, o fluxo maior neste momento, ele é registrado para quem está se deslocando no sentido bairro-centro, seguindo nesse sentido. O condutor encontra aí um fluxo mais intenso, apesar de um pouco mais atenuada, apesar dessa intensidade, um pouco mais atenuada por conta do período das férias escolares, mas é de fato o sentido centro, o fluxo mais considerável neste momento, e até o momento não temos informações sobre registros de sinistros, registros de acidentes. Esse então o panorama nas principais avenidas de São Luís, até o momento, com observações ali a Avenida Casimiro Júnior, ali na região do Anil, onde há o registro de um leve congestionamento na altura do antigo Lítero, mas sem grandes transtornos. Por hora, então, Adalberto, são essas as informações. E a gente agradece, Borges, 7h16 agora. Vamos ao noticiário. Notícias da cidade. Trazendo Borges agora para falar, claro, né, do caso das crianças. Lá em Bacabal, buscas pelas 2 crianças restantes aí estão desaparecidas. Entram hoje no 6º dia. Borges, os detalhes, por favor. Adalberto, das 3 crianças que estavam desaparecidas, apenas uma já foi encontrada, o Anderson Cauã, de 8 anos. Ele foi encontrado na tarde da quarta-feira, dia 7. Antes, passou 4 dias desaparecido na zona rural de Bacabal. A criança ela foi encontrada no povoado de Santa Rosa, próximo ao quilombo São Sebastião dos Pretos. Foi nessa localidade que ocorreu o desaparecimento, fato acontecido no último domingo, dia 4 de janeiro. A distância entre o povoado Santa Rosa e o quilombo São Sebastião dos Pretos tem cerca de 4 quilômetros, isso em linha reta, informação repassada pela polícia. E atualizando as informações, as buscas elas foram reforçadas, reforço com atenção à participação do Corpo de Bombeiros, homens da Força de Segurança, do Batalhão da Polícia Militar. No local, ainda uma estrutura voltada à saúde e atenção aos cuidados com a saúde de quem atua, de quem trabalha nessas buscas. Essa estrutura ela inclui uma ambulância, espaço também dispõe ainda de gerador de energia, estrutura para alimentação e também descanso das equipes. As buscas contam também com a ajuda de voluntários. Buscas que seguiram durante toda a noite desta quinta-feira, trabalho com suporte de drones, de sensores e de cães farejadores. E em relação ao quadro clínico do menino já encontrado, o Anderson Cauã, de 8 anos, ele segue se recuperando bem, está acompanhado pelo pai e pela mãe em uma unidade hospitalar, tem recebido acompanhamento psicológico, mas apesar, Adalberto, de seguir se recuperando bem, ainda não há uma previsão de alta, ainda não se fala nesse sentido. Como dissemos, as buscas elas seguem no dia de hoje, continuam nesta sexta-feira, no intuito de localizarem as outras 2 crianças, os menores, Agatha Isabelle, de 5 anos, e Alain Michel, de 4 anos.
a gente reforça aqui que um calção e uma sandália de tamanho infantil, eles foram localizados. Estava em uma região de vegetação fechada, o que levou aí ao direcionamento das ações de resgate, mas ainda não há uma confirmação de que esse material encontrado, de que esses pertences sejam dessas duas crianças. As buscas, elas também estão levando em conta as informações repassadas pelo menor já localizado, o Cauã Lima, de 8 anos. Portanto, então, Adalberto, são essas as atualizações. Borges, lembrando, né, claro, com o passar do tempo, a coisa vai se complicando no seguinte sentido, né? Aumenta aí a probabilidade de que essas crianças não sejam encontradas, né, com a mesma felicidade da primeira, né? Encontrada viva, embora bastante debilitada, né? O Cauã, ele estava muito debilitado, né? Devia estar com sede, com fome, enfim, visivelmente, né, dava para ver que ele estava bastante debilitado. E como as outras duas crianças são menores, né, a gente fica torcendo para que eles estejam, claro, bem, né, mas a gente sabe que com o passar do tempo a coisa vai ficando um pouquinho mais complicada, né? E empenho total dessas equipes, dessas pessoas também que estão envolvidas, né, moradores envolvidos na procura por essas crianças, e a gente fica na torcida, claro, vamos ter as informações sobre os desdobramentos, e já são aí 6 dias, não é isso, Borges? 6 dias de trabalhos. Exatamente. E de que essas crianças desapareceram. Vamos ficar nessa torcida. Borges, falando agora, mudando de município, né? Falando agora de Turilândia, o caso, né, de corrupção, e prefeito e ex-primeira-dama devem prestar depoimentos nesta sexta-feira, portanto, expectativas em cima também deles, né? Adalberto, prefeito de Turilândia, o Paulo Curió, União Brasil, e a ex-primeira-dama, Eva Curió, elas deveriam prestar depoimentos na sexta-feira, dia 6, mas a oitiva ela foi adiada, adiamento que aconteceu por 2 vezes, e hoje finalmente devem prestar depoimento. Eles vão ser ouvidos pelo Ministério Público do Maranhão. É uma investigação que está apurando, aí segue apurando, um esquema de corrupção que desmontou a administração, que foi desmontada na administração pública do município no interior do estado, em Turilândia. Eles são investigados em um esquema de corrupção superior a 56 milhões de reais, esquema que seria articulado entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Os depoimentos devem acontecer, portanto, no dia de hoje, nesta sexta-feira, às 9 da manhã. O José Paulo Dantas e Silva Neto, o prefeito Paulo Curió, apontado como uma liderança na organização criminosa e destinatário de grande parte dos valores desviados, deve ser ouvido já às 9h30. A Eva Maria Oliveira Cutrim Dantas, Eva Curió, que era a primeira-dama do município, deve ser ouvida então às 9h30. Depois dessa etapa, o Ministério Público vai então confrontar as declarações com as provas e deve formalizar a denúncia. Já no dia de ontem, já os 11 vereadores também investigados por participação nesse esquema de corrupção que teria desviado mais de 56 milhões de reais da Prefeitura de Turilândia. Eles foram ouvidos nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro, e de acordo com o que foi repassado pelo Ministério Público do Maranhão, eles optaram aí por permanecer em silêncio durante as oitivas. Portanto, então, são essas as informações sobre este caso aí de Turilândia, esquema de corrupção envolvendo a Prefeitura e a Câmara Municipal. O prefeito José Paulo Dantas e Silva Neto, o prefeito Curió e a ex-primeira-dama Eva Maria Oliveira Cutrim Dantas, Eva Curió, devem ser ouvidos no dia de hoje, nesta sexta-feira. Adalberto. É isso aí, Borges. Esse caso que está chamando a atenção, né, e entra para os anais na história da corrupção do Brasil, né? Olha quanta gente envolvida, né? Executivo, legislativo, municipal, e esse sofrimento, né, da população de Turilândia com tanta corrupção. Borges, 7h23, falar sobre violência, né? Caso, olha que coisa, viu? A pessoa trabalhando, né, funcionário da CAEMA, fazendo exercício ali no exercício do trabalho, né? Infelizmente, não é um trabalho tão simples assim, e o funcionário ele foi agredido, não é isso, Borges? No momento que estava cortando a água ali de uma residência, né?
esse fornecimento seria interrompido, ainda não se sabe o porquê, mas tem caminhos. O fato aconteceu no dia de ontem, aconteceu nesta quinta-feira. Um funcionário da CAEMA, que é a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, ele foi agredido enquanto realizava a interrupção do fornecimento de água. O corte ele aconteceria em uma residência no bairro Planalto Anil. A agressão ela foi cometida por 2 homens. Em um vídeo registrado por moradores da região, é possível então ver o momento em que os 2 homens agridem um funcionário. Durante as agressões, esse funcionário, diante aí do que aconteceu, esse funcionário ele não pôde concluir os serviços, o fornecimento de água não foi interrompido, ele não conseguiu efetuar o corte, fato levou as agressões ainda, o que teria causado essa agressão contra o funcionário, ainda não foi repassado de forma oficial. A CAEMA ela se posicionou sobre o acontecido, posicionamento por meio de nota. Nela informada, essa nota informa que a CAEMA está prestando apoio necessário ao trabalhador vítima da violência, que o caso vai ser devidamente apurado, vai contar com a colaboração das autoridades competentes, isso para que as medidas cabíveis sejam adotadas nos termos da lei. A nota diz também, Adalberto, que a CAEMA lamenta o episódio e reforça que nenhuma forma de violência pode ser tolerada, inclusive contra profissionais que atuam no exercício de suas funções. Adalberto. É absurdo, né? 7h25. Borges, mudando totalmente de assunto agora, já no clima do carnaval, né? E claro, essa figura, né, tão conhecida, né, tão amada, que são os fofões. O estudante da UFMA está promovendo uma exposição sobre fofões, e isso lá na Galeria Trapiche, né? Isso, Adalberto, o carnaval chegando, e uma das principais figuras desse período aqui no Maranhão entra em destaque, é o fofão. Esse destaque, inicialmente, ele vem por meio do trabalho do mestrando do programa de pós-graduação em comunicação da UFMA, da Universidade Federal do Maranhão. Ele que também é artista visual, o Dalton Costa das Chagas. Ele promove a exposição Fofão Maranhense, Máscaras Artesanais do Carnaval. A abertura da mostra ela vai ocorrer no dia 13 de janeiro, isso a partir das 5 da tarde, vai ser na Galeria Trapiche, no Centro Histórico de São Luís, visitação gratuita, aberta ao público, e na exposição o Fofão ele é reinterpretado, a releitura desse personagem icônico do carnaval maranhense. Ele vem por meio de novas cores, texturas e propostas estéticas. A mostra ela reúne 50 máscaras, todas inéditas. O trabalho ele é resultado de uma pesquisa artística e acadêmica, estudo desenvolvido ao longo de mais de 30 anos de dedicação do artista, a personagem, dedicação ao fofão, obras que evidenciam principalmente o uso de papietagem, que é essa técnica artesanal que faz uso de papel prensado, e, para tanto, aí ali a pintura acrílica de cores intensas, as tradicionais cabeleiras produzidas a partir do Juntex. Portanto, então, Adalberto, a exposição Fofão Maranhense, Máscaras Artesanais do Carnaval, vai seguir aberta até o dia 24 de fevereiro, abertura que começa no próximo dia 13. Outras informações sobre a instituição, sobre a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da UFMA, que é o portal padrão.ufma.br. Adalberto. Muito obrigado, Borges, pelas informações. São 7h27 agora. Uma informação aqui, Janaíne. Justiça obriga o Estado do Maranhão a indenizar famílias do bairro Liberdade. A decisão judicial beneficia 10 famílias desalojadas para a construção da Avenida Quarto Centenário. O Estado do Maranhão deverá pagar indenizações por danos materiais no valor de R$ 176 mil e por danos morais no valor de R$ 20 mil a cada uma das 10 famílias desalojadas da Rua da Galeria, isso que fica no bairro da Liberdade, para a construção da Avenida Quarto Centenário aqui em São Luís. Na mesma sentença, o juiz Douglas de Melo Martins, da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São Luís, determinou o fim da obrigação de pagamento do aluguel social devido às famílias, a partir da data do cumprimento
da obrigação da indenização por danos materiais. A decisão judicial resultou do julgamento da ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão em favor das 10 famílias de baixa renda para obter a condenação do Estado do Maranhão a pagar essas indenizações por danos materiais e morais por núcleo familiar. Segundo informações da ação, as 10 famílias que moravam na Rua da Galeria foram removidas entre os anos de 2007 e 2008 para que fosse construída a Avenida Quarto Centenário, uma obra realizada por meio do projeto PAC Rio Anil. 7h29 agora. Você confere no segundo bloco aqui no Jornal Rádio Universidade. Tem esporte. 36ª corrida São Sebastião acontece em janeiro. Sampaio Basquete anuncia Jaylin Cherry como reforço para a temporada 2026 e CBF regula a participação de Pimentinha no Campeonato Maranhense. Tem comentário de Paulo Pellegrini, ele vai falar sobre o Campeonato Maranhense, né, que começa neste fim de semana. E olha, roteiro cultural com as melhores dicas de lazer para o seu fim de semana é já após o break aqui no Jornal Rádio Universidade. Olha, tem a previsão do tempo, as manchetes nacionais, a gente volta já com todas essas informações. São 7h29 agora, Janaíne. Atenção, Coab! A Faculdade Laboro chegou para mudar o seu caminho profissional. No novo campus, você pode escolher a carreira dos seus sonhos. Direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos e gestão hospitalar. Cursos modernos, professores experientes e a qualidade Laboro que abre portas no mercado. As matrículas para 2026 já estão abertas. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 989-3300-1491. Faculdade Laboro, seu futuro é agora. No trânsito, você nunca está só. Pense bem nisso quando for dirigir. E siga esse caminho. Respeite pedestres e ciclistas. Dê a preferência. Seja gentil. E veja como tudo fica melhor quando a gente se coloca no lugar do outro. Respeite os limites de velocidade. Ah, e é claro, se beber, não dirija. Assim todos chegam bem. Governo do Maranhão. Você está ouvindo Jornal Rádio Universidade. Daqui a pouco na Universidade FM, 8 da manhã, sessão das 8. 9 horas, manhã 106. 11 horas, Santo de Casa. Profissional da saúde. Invista em seu futuro e aprimore-se em sua área de atuação. Instituto Pangeia. Pós-graduação, formação e cursos nas áreas de psicologia e saúde mental. Professores com excelência, com teoria e prática para melhor desenvolvimento do conhecimento. Instituto Pangeia. Excelência em psicologia. Unidades São Francisco e Vinhais. Informações 992227070. Instagram instituto.pangeia. Site www.institutopangeia.com.br. Trabalhador e trabalhadora em educação do Maranhão. Você sabe da importância do seu sindicato. E ter você do nosso lado é fundamental para o sucesso da nossa luta. Com a sua contribuição, nos mantemos mais fortes, atuantes e mobilizados. Faça parte do Simproecema e fortaleça a nossa categoria. Simproecema. Gestão, garantir direitos e avançar na unidade e na luta. Jornal Rádio Universidade. 7h33 agora. Vamos destacar de volta com o Jornal Rádio Universidade, claro, né? E agora a gente destaca
as manchetes dos principais portais da capital maranhense na manhã desta sexta-feira. Confira com a gente no site, no YouTube e também no aplicativo oficial da Universidade FM. Em O Imparcial, o site de O Imparcial, oportunidade, Senai Maranhão abre processos seletivos para cargos de instrutor de ensino médio e superior. Os cargos exigem formação na área, conhecimento básico de informática e experiência profissional de, no mínimo, 6 meses. Oportunidade, né? Em G1 Maranhão, buscas por crianças desaparecidas entram no 6º dia com novas estratégias da polícia. A Força Tarefa encontrou calção e sandália em mata durante buscas e menino de 8 anos percorreu cerca de 4 quilômetros até ser encontrado após dias desaparecido. Informações que a gente teve aqui no primeiro bloco do Jornal Rádio Universidade, com Borges Júnior. No Jornal Pequeno, família pede justiça após morte de jovem atropelada em Timon. Gabriele Pereira Rodrigues, de 19 anos, morreu após 6 dias internada. Casa do suspeito foi incendiada por populares. Pelo amor de Deus, né? Já acontece uma coisa, ainda tem esse tipo de coisa, né? Justiça com as próprias mãos. Olha, isso tende a não dar certo, viu, gente? Às vezes isso sai do controle, né? E pessoas que não têm nada a ver com a coisa acabam até morrendo. 7h34. Janaíne, vamos para o tempo. Previsão do tempo e tábua de maré. Vamos aqui à previsão do tempo, né? E tábua de maré também. A gente confere, claro, aqui na 106, para quem acompanha a gente no site, no aplicativo e também no YouTube da Universidade FM. Tem um mapinha aqui, né? O mapa da visibilidade e chuvas, né? Mas não vai ter chuva, né? Segundo aqui a previsão de hoje, né? São Luís amanheceu com sol e algumas nuvens, não chove. Umidade é 86%, a temperatura é de 26 graus, a média, mínima 25, máxima 31 graus. Essas informações são do site Clima Tempo. Vamos agora à previsão da tábua de maré neste dia 9, sexta-feira, pré-amar. A primeira acontece logo mais às 11h10 da manhã, com 5,2 metros. A segunda será às 11h38 da noite, com 5,2 metros também. Baixa mar, a primeira aconteceu às 5h01 da manhã, 5 horas da manhã, madrugada ainda, né? Com 0,9 metro. A segunda será às 5h16 da tarde, com 1,2 metros. Notícias do Brasil. Sete horas e 36 minutos. Agora você que acompanha a gente no site, no YouTube e também no aplicativo oficial da Rádio Universidade, já observa aqui com a gente, né? Trazendo Folha de São Paulo nesta sexta-feira, que tem como manchete: cofres públicos terão que cobrir rombo de fundos de previdência com master. Estados e municípios serão responsáveis por eventuais, melhor dizendo, faltas de recursos, afirma Ministério. Institutos investiram 1,8 bilhão no banco. O Ministério da Previdência concluiu que estados e municípios serão responsáveis por cobrir eventuais rombos em fundos de previdência que tiveram prejuízos em razão de investimentos no master liquidado pelo Banco Central. Os institutos que pagam aposentadorias a servidores aplicaram ao menos 1,8 bilhão de reais em títulos da instituição. A avaliação do governo Lula é a de que não há necessidade imediata de aporte, mas que a lei de 1998, né, determina o repasse caso faltem recursos no fundo. 7h37, agora é a manchete de O Estado de São Paulo. Trazendo aqui, Banco Master também. Polícia Federal encontra no celular de Vorcaro indícios de ordens para ataques. Olha só a gravidade disso aqui. Telefone foi apreendido antes da liquidação do banco, né? O ministro do TCU recua de inspeção imediata no Banco Central. Em análise do conteúdo
do telefone celular de Daniel Borcaro, a Polícia Federal encontrou diálogos nos quais o banqueiro estaria ordenando ações virtuais de influenciadores para defender o Banco Master, atacar autoridades e criticar jornalistas. Olha só. E Lula veta a PL da dosimetria em ato do 8 de janeiro. Oposição articula reação. Parlamentares de oposição dizem que pretendem derrubar o veto nos próximos dias de trabalhos legislativos. E, para finalizar, em O Globo, trama digital, ofertas por posts pagos contra o Banco Central chegaram até a 2 milhões de reais. A ação orquestrada nas redes em defesa do Master envolveu a agência digital e quantias milionárias a influenciadores. Isso aqui, minha gente, é motivo para cadeia. 7h39 agora. Praticar esporte é a sintonia da 106. Esporte. E vamos agora ao noticiário esportivo. Janaíne Serra, a gente começa com o Sampaio Basquete, que anunciou ontem, quinta-feira, dia 8, a contratação da ala estadunidense Jalen Cherry como reforço para a temporada 2026 da Liga de Basquete Feminino. A jogadora tem passagens por times do Chile, Nova Zelândia, Paraguai e também do Marrocos. Apesar de atuar como ala, Cherry desempenha diferentes funções em quadra. Esse anúncio oficial do elenco para a nova temporada acontece no dia 12 de fevereiro. Já o Sampaio estreia na LBF 2026 no dia 8 de março, né? Dia da mulher, né? Justamente o basquete feminino. Vamos acompanhar, claro, tudo e trazer para você. Continuando com o atacante Pimentinha, né? 38 anos aí, e que foi oficializado também nesta quinta-feira no Boletim Informativo Diário da Confederação Brasileira de Futebol. Com o anúncio, o jogador garantiu a participação no elenco do MAC, o Macão Machão da Ilha, que estreia no Campeonato Maranhense em 2026, isso na estreia, né? O jogo de estreia, portanto, do Demolidor de Cartazes é contra o Papão do Norte, no domingo, dia 11, às 4h, no estádio Castelão. Vale destacar, o Moto não vence o MAC há 8 jogos, desde 2023, olha só. E nas 8 partidas, tiveram 6 empates e 2 vitórias do MAC. Para finalizar aqui nessa parte do esporte, com a 36ª Corrida de São Sebastião, são mais de R$60 mil em premiações. Isso vai acontecer tudo no dia 20. Evento que conta com corrida rústica de 8 quilômetros, ciclismo speed e mountain bike. Essa corrida é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Codó, a 290 quilômetros de São Luís. Podem ser feitas, né, essas inscrições até sexta-feira, portanto, hoje, dia 9, no Ticket Sports. A concentração é às 5h30 da manhã, na Avenida Augusto Teixeira, próxima à Igreja de São Sebastião, isso, claro, lá em Codó. A redação aqui é de Maiara Cordeiro, mas espera aí, ainda tem esporte, né? Tem Paulo Pellegrini, tem comentário, e ele fala justamente sobre o Campeonato Maranhense, que começa neste fim de semana, não é isso, Paulo? Inatividade desde dezembro, quando o MAC caiu nas semifinais da Série D. O futebol maranhense profissional volta a campo neste final de semana, com a primeira rodada do Campeonato Maranhense 2026. 8 equipes estão na disputa. Além dos 3 grandes da capital, Moto, MAC e Sampaio, e do Imperatriz, temos o IAP, o Tuntum e os ascendentes da Série B, Luminense e ITZ Esporte. Há menos datas para a disputa dos estaduais, então o campeonato está mais enxuto. 7 rodadas na primeira fase, 2 datas para as semifinais e outras 2 para as finais. A novidade será um play-off entre o 6º e o 7º colocados para ver quem se junta ao 8º como rebaixados. Será o primeiro campeonato organizado pela nova gestão da FMF, ainda sob intervenção da advogada Susan Lucena Rodrigues. As eleições para a entidade, inclusive, seguem sem data definida. Uma marca negativa é que o campeonato deste ano é o único de toda a região Nordeste que não firmou o contrato de transmissão pela TV. Apenas os clubes que tiverem estrutura poderão transmitir em seus canais pelo YouTube os jogos em que serão mandantes.
Mas no rádio, tudo certo. Teremos pela 10ª temporada seguida as transmissões em conjunto pela Timbira e pela Universidade FM, já a partir de amanhã, com Imperatriz e Sampaio às 7h30 da noite e no domingo com o clássico Maremoto às 4 da tarde. Em campo, o MAC entra como favorito ao bicampeonato. Sampaio e Moto estão com os times quase totalmente renovados. E Imperatriz e IAP apostam na continuidade da boa temporada que fizeram ano passado. Os demais vão tentar surpreender. Paulo Pellegrini para o Jornal Rádio Universidade. Roteiro Cultural. As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Chegou a hora do Roteiro Cultural, né? As melhores dicas de lazer para o seu fim de semana. Fique ligado, escolha bem, preste atenção, né? Vamos escolher, claro, fazer essa diversão, né? No segundo final de semana já do ano de 2026. Tem muita coisa, tem carnaval, pré-carnaval, né? E tantas outras coisas, festas, shows, cinema e muito mais. É só conferir agora. Olá, começa agora mais uma edição do Roteiro Cultural. Aqui você fica por dentro das melhores dicas de diversão para o seu fim de semana. Fique ligado! Cinema! Começamos as estreias da semana com Família de Aluguel, com o ganhador do Oscar, Brendan Fraser. Um ator americano em Tóquio, em busca do propósito de vida, consegue um trabalho incomum, interpretar papéis de substitutos de estranhos. Em cartaz nos cinemas da cidade. Continuando com Marty Supreme, filme de Timothée Chalamet, cinebiografia do criador da marca Supreme, que passou de traficante a campeão de tênis de mesa, conquistando aos 67 anos o título de atleta mais velho a vencer o campeonato nacional. Também em cartaz nos cinemas da cidade. E ainda tem Hamnet, A Vida Antes de Hamlet. Agnes, a esposa de William Shakespeare, luta para superar a dor da perda do filho Hamnet. Tem também a animação Tom e Jerry, uma aventura no museu. O gato e o rato se envolvem em uma nova aventura quando, durante uma perseguição em um museu, descobrem um artefato mágico que os faz viajar no tempo. Finalizando com a comédia nacional Agentes Muito Especiais. Jeff e Johnny, interpretados por Marcos Magela e Pedroca Monteiro, começam a trabalhar juntos, trocando farpas e aos poucos consolidam uma parceria profissional e pessoal. Pronto, agora é pegar pipoca e boa sessão. Sexta-feira. Começando com o show de soul e jazz com Seu Garret, com versões e músicas marcantes do groove. A partir das 8 da noite, no Miolo Bar, Avenida Litorânea, Quintas do Calhau. Continuando com a exposição Cidades Flutuantes, uma parceria entre Brasil e França, uma experiência imersiva que utiliza a realidade aumentada e sons para criar cidades imaginárias. Em cartaz a partir de 10 da manhã, no Centro Cultural Vale, na Rua Direita, Centro. Finalizando com o show de estreia do álbum Efeito Túnel, do trio de mesmo nome, formado por Caio Matos, Tamis Loyola e Marcos Bros. O disco conta com 19 faixas inéditas. O show de lançamento acontece às 7 da noite no Solar Maria Firmina dos Reis, Rua Rio Branco, Centro. Sábado. Começando com forró de verdade com Mara Pavanelli, Forró Sacode, DJ Rogério Mix e muito mais. Às 8 da noite no Privilegial, Avenida Mário Andreasa 30, ingressos na bilheteria digital. Continuando com a festa Movement, muita música eletrônica e remixes de hits nacionais e internacionais, com Victor HZ e a duo Elemento, formada pelos DJs Matheus Goodwin e Figueiredo Menezes. A partir das 10 da noite, no Second Floor, Avenida dos Holandeses, Calhau. Finalizando com o Grito Clubbers de Carnaval, uma prévia da programação do Carnaval 2026, que promete muita diversão e alegria, a partir das 10 da noite, na Rua dos Afogados, Centro. Ingressos no Shotgun. Domingo. Começando com o tributo ao System of Down com a banda System Brasil, tocando as músicas dos álbuns Chop Suey, Toxicity, Sugar e muito mais. A partir das 7 da noite, no Talking Blues, Rua Auxiliar 2, Quadra 9, Quajab. Ingressos no Simpla. Continuando com férias congelantes, com uma pista de patinação para toda a família, a partir do meio-dia, no Rio Anil Shopping, Avenida São Luís, Rei de França, Turu. Ingressos no local. Finalizando com o bloquinho Casarão, com cortejo da banda Bandida, concentração na Praça João Lisboa após a feirinha, finalizando no Casarão Beira do Mar. A concentração é às 3 da tarde.
A programação também conta com Samba de Reis, Ivan, Os Parsas e muito mais, a partir das 4 da tarde. Destaque Cultural. Ensaio dos Tropics convida a escangalhada no Reviver Hostel. Neste sábado, a banda maranhense Os Tropics convida a escangalhada, outra banda, para o lançamento oficial do Bloco dos Tropics, projeto voltado para o Carnaval, que nasce como espaço de celebração da data. O evento acontece no sábado, dia 10, às 7 da noite, no Reviver Hostel, com ensaio aberto ao público. O baterista dos Tropics e membro da Vesa Produções, Leonardo Lucena, fala da programação. Alô, Rádio Universidade, aqui é o Léo dos Tropics, passando para fazer um super convite para vocês. Nesse sábado tem a abertura oficial do nosso carnaval, com o ensaio dos Tropics. O Bloco dos Tropics convida a escangalhada. As duas super bandas vão fazer um show muito legal de carnaval, lá no Reviver Hostel, a partir das 19 horas. E o convite está feito, cheguem cedo, as vendas já estão abertas pelo Simpla ou pelos meios de comunicação oficial, né, o Instagram da Vesa Produções, Reviver Hostel e os Tropics. E é isso, convido vocês a partir das 19 horas, Bloco dos Tropics. Os ingressos estão disponíveis no site da Simpla e também pelo WhatsApp da Vesa Produções, 989-9961-4148. O Reviver Hostel fica na Rua de Nazaré, no Centro Histórico. Imperdível! E com essa, a gente fica por aqui. A produção de hoje é de Maiara Cordeiro e Teófilo Moraes, com edição de Marcos Belfort. Aproveite as dicas e até a próxima. Até lá! E a gente finaliza mandando um alô aqui para Mari Silva Mourão, Pedro Luiz, Baby Edu, não é isso? Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana, muito obrigado, vocês estão todos aqui no YouTube, né? Sempre com a gente. E você também no Dial, claro, né? Acompanhando a Rádio Universidade desde as primeiras horas da manhã. Quem segue agora é Janaíne Serra, tem sessão das 8, hoje com muito forró também, né? Já no clima do fim de semana, com muito forró. E, claro, Rádio Ciência, enfim, aproveite aí as dicas, tenha um ótimo fim de semana. A gente volta na segunda-feira com mais informações aqui no Jornal Rádio Universidade. Até lá. DYC 626, Rádio Universidade FM. 106,9 MHz. Cidade Universitária Dom Delgado. Uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS. Você confere a hora certa na Universidade FM.